Como vocês estão? Voltando aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o tema arquitetura na Suíça, né? A diferença sobre um designer de interiores, né? E um arquiteto. A gente vai falar hoje com a querida Daiane Paolieri. Vamos ver se eu aceitar. Agora entrou. Entrou. Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ai, que bom, que bom. Então, Daiane, muito obrigada pela presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que é o teu tema, um tema que tanto te abrange, falar um pouquinho sobre arquitetura aqui na Suíça, falar um pouquinho sobre a diferença do web designer, né? Do designer de interiores e do arquiteto, e as semelhanças também. Eu queria, claro, você inicialmente se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre você. Sim, com prazer. Primeiro que eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho da minha área. Meu nome é Daiane Paulieri, eu moro aqui na Suíça já fazem 5 anos e meio, mais ou menos. E eu sou arquiteta e urbanista, me formei no Brasil, em Campinas. E também sou designer de interiores. Eu fiz o curso primeiro de design de interiores, depois eu me formei em arquiteta, e aí agora eu fiz algumas pós, né, que foram na área de interiores, né, na área de neurociência aplicada à arquitetura. Então, eu participo, né, de toda essa parte, né, desde a parte de arquitetura até a parte de interiores, né? Então, é uma grande área e para as pessoas entenderem um pouco, né, dessa diferença, na faculdade de arquitetura a gente tem as bases para desde a hora que a pessoa adquire o terreno, né, até a parte de entregar a casa pronta nos acabamentos. E os cursos que tem de design de interiores são para se especializar na parte de interiores, né? Que é essa parte dos acabamentos, né? De toda a parte do mobiliário, de tudo isso depois, né? Da obra concluída, vamos falar assim. Então, o arquiteto, ele vai desde a escolha do terreno, aprovação na prefeitura, construção da casa, né? Fazer todas as plantas de aprovação, fazer tudo isso, todo o projeto. E aí depois a gente tem a parte de interiores que pode ser feito por um arquiteto ou pode ser feito por um design de interiores. Entendi. E o design de interiores não pode construir casa. Então existe uma diferença. Então todo arquiteto pode ser um arquiteto de interiores. Agora, o design de interiores não pode é ser um um arquiteto. arquiteto. Isso. Sim. Perfeito. E aí eu queria te perguntar, assim, dentro dessa diferença, como é que é para você aqui na Suíça, né? Você já explicou como é que o arquiteto funciona. A gente também teve uma live há um tempinho atrás, falando sobre isso, né? Sobre um tema parecido. Não era o objetivo, era sobre a Casa do Brasil em Liechtenstein. E aí a cônsul honorária, que é a Denise, ela também é arquiteta, e aí a gente falou um pouquinho sobre o fato dela exercer, como é que ela fez para exercer a profissão aqui e tudo mais. E como é para você? Você hoje atua mais como designer de interiores, por viver aqui na Suíça? Como é que tá essa adaptação, vamos dizer assim? Sim. No Brasil, eu atuei muito como arquiteta, mas também fazia parte de interiores, né? Então, quando eu me mudei aqui para a Suíça, ainda continuei trabalhando para o Brasil, né? Que eu tinha sociedade com uma amiga muito querida e continuamos fazendo trabalho de arquitetura e de interiores. E depois, no ano da pandemia, eu resolvi ter o olhar mais aqui para a Suíça mesmo. Então, eu resolvi estudar o mercado daqui e atuar a arquitetura de interiores, né? Então, eu me especializei nessa parte aqui. Eu poderia trabalhar no escritório aqui de arquitetura como uma desenhista de projeto. Isso é possível dentro da legislação aqui de Zurique, é totalmente possível. Agora, o que eu não posso, com a formação do Brasil, é fazer aprovação nos órgãos, né? Como se fosse a prefeitura daqui. Então, essa parte, para você exercer isso, é necessário você fazer
fazer uma pós, fazer a prova, né, para você conseguir passar no conselho daqui, né, que é como se fosse o CAU do Brasil. Sim. E aí tinha essa opção e eu preferi ir para a parte de arquitetura de interiores, já que eu já tenho uma formação de arquitetura de interiores, eu Sim. gosto muito da área. E então é uma área que eu faço também por prazer, né? Então é uma área que eu gosto muito e que eu acho que eu tive muito a contribuir. Então eu estudei durante a cultura, né, daqui, que é muito diferente do Brasil, e vi que eu podia trazer essa bossa nova, diferente, né, aqui para a Suíça. Eu vi que o meu trabalho poderia realmente agregar as pessoas daqui que tinham um pouco dessa carência, principalmente do público latino, que não se identificava, né, com os profissionais daqui ou com a arquitetura. Então, eu resolvi estudar o mercado e verifiquei que realmente na parte de arquitetura de interiores eu poderia contribuir de uma forma bacana, levando o melhor que eu podia assim do Brasil, da minha experiência que eu tive de tanto tempo no Brasil. Sim. Eu trabalho na minha área desde os 17 anos, então eu sempre trabalhei na minha área, nunca parei. Então, isso é uma coisa que eu faço com muito prazer. E pensei, o Brasil tem coisas tão boas, tem um design maravilhoso, posso contribuir na Suíça também. Com certeza, não, com certeza. A gente tem muita coisa a agregar, com certeza. Deixa eu te perguntar, né, porque é uma parte que é um pouco fora da área do teu profissional somente, e aí vai para a área também do teu dia a dia, e depois eu vou entrar nas perguntas que você mandou também. Mas eu queria fazer um adendo aqui, porque eu falo muito com empreendedoras, né, e mães. E aí você é mãe. Sim. Como é que foi para você, né, quando veio o seu pequeno, nessa adaptação? Porque tem o país, né, tem a questão da língua, tem a questão da maternidade. Como é que foi para você todo introduzir tudo isso aí na tua vida, no teu dia a dia? Sim, a parte da língua para mim foi a mais desafiadora, né? Ainda é, né? Do alemão. Então, no começo, quando eu cheguei aqui na Suíça, eu estudava muito, né, para conseguir se familiarizar com a língua, com a cultura, né, e com isso, colocando o design de interiores, né. Então, foi tudo isso junto, né. Então, eu estou sempre estudando aqui, porque é muito diferente, né, os Sim. materiais, o estilo, então estou sempre estudando. E quando o Thomas nasceu, eu já sempre tive o sonho de ser mãe, né? Então não foi uma coisa de surpresa, Uhum. Sim, sim. inesperada, né? É uma bênção sempre, Algo mas planejado. eu sempre me preparei para ser mãe. Uhum. E eu sabia que a minha profissão me possibilitaria, né, ter essa flexibilidade de Sim. trabalhar. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter uma maternidade ativa. Eu Sim. sempre tive isso na cabeça. Eu não queria terceirizar muita coisa, eu queria realmente me entregar para a maternidade, mas ao mesmo tempo eu amo também a minha profissão. Então, nesse período, né, eu trabalhei no dia anterior de ter o Thomas. Eu trabalhei até o dia anterior. Então, assim, eu tive uma gravidez muito saudável, não tive nenhum problema. Então, eu consegui levar a gravidez, sei que não é com todas as mulheres assim, mas eu tive essa sorte, essa bênção de ter uma gravidez saudável. E aí depois, enquanto eu estava grávida, eu preparei uma pessoa para me ajudar durante esse período, né, Uhum. de nascimento do Thomas. Então, eu tive uma pessoa que estive preparando durante o meu período de gravidez, que até hoje trabalha comigo. E aí, depois que eu tive o Thomas, retirei, né, um tempo de licença para me dedicar a ele, até conseguir me organizar aos pouquinhos e voltar. Então, aos poucos eu fui me reorganizando, né? Porque a gente precisa reorganizar a vida toda, né, amor? É. Você sabe que você é mãe, né? Então, me reorganizei, comecei aos pouquinhos, né? Sim. Pegando poucos projetos, tendo essa ajuda, né? Sempre como um backup eu sempre prezei pela excelência dos meus clientes, então eu não queria perder isso. Então, Uhum. eu fiz de tudo para que essa pessoa fosse bem treinada, para que continuasse a ser entregue as coisas com a mesma excelência, com o mesmo cuidado que eu sempre tive com os meus clientes. E foi assim. E aí, pouco a pouco, eu fui pegando mais projetos, a minha equipe foi crescendo, e aí agora estamos aí trabalhando, e eu consigo cuidar do Thomas, né? Eu precisei organizar muito bem a minha rotina, então eu organizei bem a minha rotina de cuidar
do Thomas, a rotina de trabalho, a rotina de limpeza, de comida, de coisas de dona de casa, enfim. Organizei tudo para que conseguisse é, realmente levar essa vida que eu queria, né? A Sim. maternidade, o E o trabalho. trabalho. Uhum. É, uma pessoa para ajudar é sempre muito bom e ajuda muito realmente a conseguir, né? Mesmo que a pessoa não fique o tempo todo, é bom para que você consiga fazer no intercâmbio ali, no intermédio, né? Estar com a criança e também se dedicar um pouco à tua profissão, porque isso é Sim, importante para gerar excelência, né? Boa sim. noite, Nelson. Quanto tempo? Então, vamos entrar, né, nas perguntas aqui. Então, aqui você falou sobre a proporção, né? Ensinar as pessoas e refletir. Me fala sobre isso, sobre medição de móveis, Uhum. o que que seria isso? Eu reservei algumas 3 dicas assim muito bacanas assim para as pessoas, 3 dicas chaves que eu pensei de como poder contribuir, né, para as pessoas de uma forma que elas consigam colocar em prática. E uma das coisas que eu acredito muito é da gente compartilhar o conhecimento assim de verdade. Nossa, E uma das coisas que eu coloquei, que é um problema que eu verifiquei muito aqui na Suíça, é as pessoas, a maioria, adoram o IKEA, né? E vão no IKEA ou vão em outras lojas, compram um monte de móveis, móveis que não cabem na casa delas, móveis em excesso. Isso foi uma coisa que eu percebi aqui, é realmente um comportamento das pessoas aqui por ter essa facilidade com o dinheiro, né? Ter a facilidade de lojas assim, como esse home center, como o IKEA. Então as pessoas pedem sem pensar muito. Então eu sou chamada para muitos casos disso. A pessoa comprou muito e não sabe o que fazer, ou comprou coisas grandes e não cabe na casa. Então, o que eu queria contribuir? A proporção na sua casa, se você mora num apartamento grande, se você mora num apartamento pequeno, se você mora num estúdio, é muito importante a gente ter móveis que sejam adequados ao tamanho da sua casa. E o que acontece? Muitas pessoas olham no site, não veem as medidas e compram. Ou não tem essa noção espacial que a gente tem, né? De saber o que cabe. Então, o que eu faço com os eu meus acho que a gente clientes? nunca sabe o que cabe, eu sempre meço. Inclusive, eu tô querendo trocar minha cama. E aí, hoje de manhã, eu tava procurando, ia procurar no site. Eu falei, eu vou medir, porque a cama, ela tem um pedaço, a minha cama atual, ela tem um pedaço de 10 centímetros, assim, de cada lado. Ou seja, eu tô perdendo 10 centímetros, 15 centímetros de cada lado. Ou seja, ela tem a cama, que já é uma king size, que já é uma cama grande, e ainda tem mais 15 centímetros de cada lado. Ou seja, eu perco um pedaço que eu poderia estar utilizando para outra coisa, ou deixar o quarto mais livre, né? Para propriamente andar. E aí eu já tô assim há um tempão. E aí eu fui procurar, mas a primeira coisa que eu fiz é até agora lendo, né? Eu sou assim, porque eu acho que a gente nunca tem noção, não tem como, né? Se você não vai ali medir, eu escrevo. O meu marido, ele é engenheiro, ele não escreve. Aí, às vezes, a gente chega nos locais, eu falo, querido, mas assim, qual que é o sentido da gente estar aqui se você não escreve? Aí eu acho que ele faz de propósito, que é pra gente poder voltar outro dia, não comprar naquele momento. Pode ser uma estratégia. Com certeza, mas é uma dica super útil, porque eu vejo muita gente que realmente, como você falou, faz dessa maneira, e a gente aqui acaba tendo muita coisa, né? Então é importante a gente ter um conceito. Qual é o conceito para você? Agora, a segunda dica já vem, você vai continuar falando. Eu só vou te fazer uma pergunta. Para você, dentro de um apartamento, o que que vai funcionar? Vamos dizer assim, um apartamento médio, né? Aqui com criança. O que que você acha que funciona melhor para a nossa saúde mental? Porque eu vejo que, eu até estava falando hoje com meu filho, eu falei, eu vou tirar um monte de brinquedo daqui, porque a minha saúde mental já está sendo atingida. O que que para você funciona? O que você acha que seria uma coisa boa num apartamento médio? Sim. A respeito da parte da proporção que eu estava falando, que já vai entrar nessa Sim, sim. questão aí.
eu sempre falo para as pessoas medirem, né, e marcar com fita crepe. Por quê? Isso exatamente cabe no ponto que você perguntou. Porque você tem noção do espaço. E a questão de noção do espaço, a gente precisa sempre ter limpeza visual. E uma das coisas que faz a gente não ter produtividade e ficar cansada, às vezes, no final do dia, a gente não sabe por quê, é uma casa abarrotada de coisas. E uma casa com coisas fora do lugar. E assim, não precisa estar aquela casa impecável de revista. Mas quando você tem móveis muito grandes para o espaço, por isso que eu dou a dica de você colocar as medidas reais do móvel em fita crepe antes de comprar. Então, o que que você faz? Se você for comprar online, coloca no carrinho, primeiro mede, depois você fecha o carrinho, sabe? Ou vai num dia ver, mede, no outro dia você compra, igual você comentou do seu marido. Porque isso que você comentou, se a gente tem criança, a mãe tem uma carga mental muito grande, né? De cuidar do filho, muitas coisas na cabeça. É marcar consulta, é ver o que vai comer. A carga da mulher é muito grande. E depois que a gente tem filho, as nossas conexões neurais, elas aumentam, porque é um emaranhado de coisas que a gente tem que pensar. Então, tudo isso reflete na nossa vida, né? Então, a mãe já tem uma mente cansada por si só pela tarefa de ser mãe, né? Com certeza. E aí, quando a gente tem uma casa totalmente abarrotada, a gente não tem aquela limpeza visual, o que acontece? Te deixa mais desanimada ainda, te dá aquele desânimo, aquela canseira, e você não sabe por quê. Menina, Às vezes as eu pessoas. estou assim, desculpa, mas eu estou assim, eu estou acabada, sem força de nada. E aí hoje eu entendi que era a casa. Aí eu falei, minha pressão tá baixa. Aí eu fui ler, brincando assim, Uhum. ver o que, que emocionalmente era. E diz que é fuga, vontade de fugir. Eu falei, realmente, eu estou com vontade de fugir dessa casa. Sim, sim, e às vezes as pessoas não entendem. Ai, às vezes a pessoa vai procurar soluções, e às vezes a solução tá ali na sua cara, sabe? Você às vezes tem uma casa tão cheia de coisa que para você viver melhor, você precisa se desfazer de coisas e dar espaço para a vida fluir, dar espaço para a energia fluir. Então, isso é importante, e isso é comprovado, né, pela ciência em vários artigos. Se a gente tem uma casa abarrotada de coisas que as crianças não conseguem correr, não conseguem brincar, você tá sempre esbarrando em móveis. Isso não funciona. Então, assim, por isso que quando você for comprar, você tem que prestar atenção nas medidas, prestar atenção se realmente vai precisar daquele móvel e você ter aquilo que é necessário para sua casa, porque tudo aquilo que há mais, que é excesso, aquilo não faz bem. Só pensar, excesso, o que é excesso? Eu elimino. Sabe, sem dó nem piedade, a sua vida vai fluir muito melhor. E às vezes as pessoas falam: ai, mas eu tenho um apartamento pequeno, o que que eu faço? Você vai ter que ter móveis de acordo com o seu apartamento, porque você precisa ter espaço. As pessoas esquecem disso, né? Elas às vezes querem ocupar todos os espaços disponíveis, né? E é importante que numa casa tenha espaços completos e espaços vazios, porque o vazio, ele é um momento assim de um refresh, né? Igual a gente sempre fala também do Instagram, né? Dos posts, a gente também tem que ter alguns momentos de respiro, né? A casa também. A gente já tem um momento de respiro. Às vezes as pessoas querem preencher todas as casas. Aqui na Suíça, diferente do Brasil, o que eu mais atendo aqui, por incrível que pareça, são acumuladores. Eu atendo bastante gente Acho que é que eu acumulador. tô virando. É, assim, não tô virando particularmente eu, mas eu percebo até porque também do meu esposo, né? E até brinquei com ele hoje, porque eu falei com meu filho que eu ia dar alguns brinquedos, e meu filho muito apegado, eu falei, olha, isso veio de você. Porque eu não sou assim. Se eu tenho uma coisa que eu não uso, eu quero dar. Eu vejo que não, Uhum, não serve para mim, pode servir para outra pessoa. E sim, vocês têm, com a família dele toda, a mãe dele também é muito acumuladora. Então, assim, eu falo, você precisa soltar para ele entender que isso pode acontecer, que isso é exato. normal, que é natural. Mas é acumulador mesmo, aqui é muito natural. É muito. E assim, é o lado bom, né, de ser um país que as pessoas não têm tanta dificuldade financeira na maioria dos casos, mas isso também pode se tornar um problema, né? E querendo ou não, é um desperdício de dinheiro, né? Eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que ter uma casa que seja funcional, que nos atenda, que faça bem pra gente, né? Bem tanto pro nosso bolso, quanto bem para as nossas atividades e que a gente se sinta bem. Porque quando a casa não é um lar que você chega, ah, eu vou descansar, que é a minha casa. Meu coração pode ficar em paz, que é minha casa. Se você não tem essa sensação, você quer fugir da sua casa, não quer ficar lá, a casa não tá te servindo. A gente não tem que servir a casa. A casa tem que nos servir.
E quanto mais coisas, mais difícil fica para arrumar também, né? Para manter Com certeza, organizado. com certeza. É complexo. E aí vamos para a segunda dica: colocar a identidade da pessoa através de coisas simples, como livros, porta-retratos, quadros e uma estante decorada. Isso. Isso é uma coisa que faz, isso é uma coisa que faz toda a diferença. Que é você transformar a casa num lar. Como você transforma a casa num lar? Você se sente em casa quando você se reconhece naquele lugar. Por exemplo, Manu, se você tem, vai fazer amizade, você não se identifica mais com as pessoas que têm mais coisa parecida com você? Sim, A naturalmente. casa é a mesma coisa. Você vai se sentir em casa quando tiver coisas de você nela. Porque se a casa for uma casa completamente híbrida, que não tem nada a ver com você, tem a ver com o cara do outro dono, sabe? E eu tive preguiça e não mudei. Você não vai se sentir em casa. E isso é comprovado. Por que que você não vai se sentir em casa? Porque para você se sentir em casa, chamar aquilo de lar, precisa ter elementos de você na casa. Eu falo para os meus clientes, eles estão cansados de ouvir isso. Uma casa que tem história, que tem identidade, a sua personalidade percorre as paredes. É como se um pouquinho de você tivesse por toda a casa. E isso é importantíssimo. Isso ajuda no nosso senso de pertencimento, de pertencer àquele espaço. Ajuda a relaxar depois de um dia cansativo, porque a gente se sente em paz de ter um local que tem um pouquinho da gente. Além dessa identidade ajudar a gente a produzir quando a gente trabalha em casa, por exemplo, né? Muita gente acha que é besteira, mas vale muito a pena. E como que você vai pôr um pouquinho de você? Tem coisas tão simples, em casa alugada ou em casa própria, você pode ter quadros que você gosta, itens de viagem, você pode ter livros que você gosta e usar para decorar uma estante. Então, assim, é importante que você veja aquilo que você gosta, né? Até uma tarefa Sim. de autoconhecimento, né? Descobrir aquilo que você gosta e tentar pôr as coisas que te fazem felizes. Então, você precisa ter na sua casa coisas que te fazem felizes. Uma lembrança de uma viagem, né? Então, por exemplo, essa estante que vocês estão vendo aqui atrás, no meu home office, tem um pouquinho de mim aqui. Então, tem coisas de arquitetura. Se você for ver lá em cima, tem coisa de Star Wars, que é a minha personalidade nerd. Então, tem coisas, tem um pouquinho de mim. Isso me faz produzir bem, me faz estar bem aqui. Então, quando é uma casa, uma família, né? Então, a gente vê um pouquinho da família. Se você ver a minha sala, é a cara do meu marido. Então, a gente tem vários cantinhos, assim. E isso funciona muito. A gente não tem vontade de sair de casa, né? A gente se sente bem. E são coisas simples, não precisa gastar rios de dinheiro, não precisa fazer reformas complexas. Você consegue fazer isso sozinho. É só você olhar um pouquinho para você, né? Se reconhecer aquilo que você gosta, né? É até um exercício importante de autoconhecimento, porque se a gente não saber o que a gente gosta, é um problema, né? É que nem aquela frase famosa, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, primeiro descobrir o que você gosta. Como você pode pôr isso? Eu gosto de viagens, eu tenho coisas de viagem. A gente tem muito mais coisas para ajudar na nossa decoração, para pôr na nossa casa que a gente pensa. Só que às vezes fica guardado, às vezes fica escondido. É verdade. Nem sempre tá ali na frente, mas existe. Não, aí é fácil a gente reparar, principalmente questões de fotos, né? São coisas que a gente quer olhar, quer ver, né? Então, a terceira dica, né, é a harmonia. Mas eu gostaria de perguntar agora, como mãe, né? E eu gosto de fazer perguntas muito pessoais que eu acho que muitas das pessoas que estão assistindo também podem ter a mesma dúvida. Então, eu vou falar a terceira dica, mas Uhum. vou voltar aqui na pergunta. Como mãe, quanto tempo tem o seu filho? Um ano e Desculpa a pergunta. meio. 1 ano e meio. Então, ele está começando a andar agora, Ele né? começou a andar com 9 Ah, tá. meses. Ele foi adiantadinho. Foi que nem meu filho. Mas então, como é que você lida com brinquedos, por exemplo? Como lidar com brinquedos? Eu sei que agora também ele ainda não está naquela fase de que ele espalha sozinho os Ele brinquedos está. muito.
Espalha. Então, como é que lida com isso, com esses brinquedos? Bom, existem dois pontos que é muito legal de tratar. Então, primeiro que é a questão do espaço e segundo que é a parte da educação, né? Eu acredito muito na educação Montessori, né? Então, eu deixo as coisas acessíveis para o Thomas. E também tem a questão que a gente precisa deixar a casa em ordem, mas a gente não pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? A criança precisa explorar o ambiente, ela precisa acessar as coisas, né? Eu não sou nem um pouco adepta de uma casa que ninguém mexe, ninguém tira nada do lugar. Não, casa tem que servir para você, tem que ter vida, sabe? Tem que ter brinquedo espalhado, mas a diferença é, a minha casa, ela é bem organizada, mas como que eu consigo isso? Então, eu pego algumas dicas, assim, do que eu aprendi em interiores para conseguir implantar. A primeira delas é rodízio de brinquedos. Então, desde quando o Thomas é pequenininho, ele tem muitos brinquedos. Só que o que eu faço? Eu deixo à mostra apenas 8 opções, por exemplo, numa semana. O resto dos brinquedos fica no Keller. E vou fazer nessa troca. Semana seguinte eu ponho mais e mais e mais. Por quê? Quando a criança tem muitas opções, ela não brinca com nada. Nada. Não brinca com Olha, nada. eu estou recebendo todas as dicas. Ela não brinca com nada. E o que acontece? E por que ela não brinca com nada? Ela chega, vê aquela bagunça, o cérebro dela ainda é imaturo. Então, ela não consegue se concentrar. Então, às vezes a mãe acha que dando uma caixa cheia de brinquedos, às vezes tem brinquedo quebrado, tem brinquedo sem peça, brinquedo faltando pilha, aquela bagunça que a gente conhece, a mãe pensa, ele vai ficar agora super quieto. Não, gente, não vai. Por que ele não vai? Porque a mente dele vai ficar confusa, ele não vai nem saber o que brincar. E conforme a criança vai se desenvolvendo... Muita opção, acaba que não... muita opção, né? O cérebro não consegue se concentrar em nada. E é diferente da gente, que a gente já treinou a concentração. Eles ainda estão em processo, principalmente o meu filho, está em processo ainda de treinar a concentração, né? Tanto é que a concentração de uma criança de 1 ano e meio, aproximadamente, aí 5 minutos que ele vai ficar numa atividade e ficou bastante tempo, assim, né? Ele tá sempre fazendo outras coisas, correndo para lá, correndo para cá. Porque eles são imaturos ainda. Então, o rodízio de brinquedo funciona muito bem. Então, isso desde uma técnica montessoriana, né, que eu acredito muito, eu faço aqui em casa. E existem duas coisas importantes. Primeiro, o rodízio de brinquedos, ele funciona até a criança ter mais ou menos uns 5, 6 anos. Aí depois, quando ela fica maiorzinha, a gente precisa ver algumas outras estratégias. Mas nessa primeira infância, o rodízio de brinquedos funciona muito bem. Então, você deixa umas 8 opções. Conforme a criança é pequena, menos opções você deixa. Então, se a criança tem 6 meses, 3 opções de brinquedinho. Conforme ela vai crescendo, você pode deixar um pouquinho mais. E aí você troca. Qual que é a vantagem disso? Tem sempre brinquedo novo, tem sempre novidade e a criança está sempre satisfeita. Quando a criança às vezes tem muito, ela também não tem aquele senso de gratidão, porque ela acha que tem sempre bastante, né? E ela não concentra em nada. Quando você dá poucas opções, a criança começa a ver os detalhes. Não sei se você já percebeu. Quando a criança é pequenininha, às vezes ela pega alguma coisa e põe, fica rodando e tentando ver. Isso é muito importante. Isso ela tá aprendendo a desenvolver o olhar para o detalhe. Isso é uma coisa que a gente começa a desenvolver lá para os 7 meses e vai até a vida toda. Isso é importantíssimo. E quando a criança faz isso, quando ela tem poucas opções, ela está realmente interessada em uma coisa. Então, quando a mãe limitar o tanto de brinquedos, não é prejudicial à criança, é muito benéfico à criança. Às vezes, mãe esses pode brinquedos falar, bem específicos para a idade, né, também. sim, sim. Então, você procura, tem várias listas na internet, né, de brinquedos que são adequados. E aí você procura, deixa para ele e vai revezando. Sempre vai ter brinquedo novo, sempre vai ter novidade e ele vai ficar super contente e mais tempo concentrado. E aí ele também aprende a brincar sozinho. Esse é o X da questão, assim. Para você conseguir trabalhar em casa, às vezes cuidando de filho, ele precisa aprender a brincar sozinho, né? Mas claro, aos pouquinhos. No começo ele fica um pouquinho mais, vai ficando um outro pouquinho mais. Mas como ele aprende a brincar sozinho?
Primeiro você brinca com ele e aos pouquinhos você vai deixando, ele vai brincando, mas ele precisa ter interesse pelas coisas. Como ele tem interesse, tendo poucas opções, para o cérebro poder se concentrar. Então, uma das coisas é essa. A segunda coisa é, às vezes nós adultos falamos, você não deixa o brinquedo tudo espalhado, esse quarto é uma bagunça. Mas você, como adulto, você nem sabe onde você guarda as coisas. Então, assim, como você vai exigir da criança a deixar o quarto organizado sem que ela nem sabe onde põe cada coisa? Então, o que é importante num quarto de criança, num quarto de adulto, mas em qualquer ambiente, mas principalmente no quarto de criança, ter os locais certos, por exemplo, a cama é para dormir, o guarda-roupa é para trocar, aqui é a estantinha de brinquedos sua. Então, ele espalha tudo, chega no final do dia, ele sabe que tem que retornar os brinquedos para lá. Então, por exemplo, o que eu faço aqui? O Thomas tem 1 ano e 6 meses. Eu já comecei a ensinar ele a guardar as coisas. Então, ele acorda, tira as coisas do lugar e depois, antes de dormir, ele vai, eu falo, vamos ajudar a mamãe a pôr as coisas no lugar. Ele vai e sabe onde é a estante de colocar os brinquedinhos, porque tá acessível. É uma estante baixa, ele consegue com as mãozinhas dele colocar as coisas sozinhos. E a autonomia da criança, ela tem que ser estimulada, né? Eu acredito muito nisso. E a autonomia da criança, ela vai ajudar em muitas habilidades aí no futuro. E como a gente incentiva? Deixando os móveis acessíveis. Não adianta a gente falar para a criança guardar uma estante alta. Ou para a criança pequena tem que abrir o armário. Não, tem que ser fácil, tem que ser na cara da criança, sabe? Com certeza. Então, assim, então o rodízio funciona. A segunda coisa é um lugar para cada coisa. Tem que ter um lugar certinho para ele conseguir guardar. E a terceira é que seja acessível para ele, né? Não adianta você comprar um móvel maravilhoso que a criança não sabe abrir, a criança não é difícil para ela. A criança tem que ser a coisa mais óbvia possível, mais fácil. É que nem como quando a gente vê na creche. Na creche são gavetinhas, né? Identificadas. Isso é uma coisa que funciona muito também. Por exemplo, no quarto do Thomas, nas gavetas de roupa, todo dia eu ajudo ele, né? Eu falo para ele escolher uma roupinha, né? Então eu dou 2 opções, abro a gavetinha de, por exemplo, de camiseta, só que na frente da gavetinha de camiseta tem um desenho de uma camiseta. Então tudo isso para a criança é importante. Ela Vou ter fazer desenhos dos carrinhos. isso, exato. Então, isso é muito bom. Eu uso isso para ele com as roupas. Então, todas as gavetinhas dele, ele tá aprendendo a escolher as roupinhas. Então, tem a gavetinha de calça, tem uma calça desenhada, de um jeito simples, assim. A camiseta, uma camisetinha desenhada. Então, a hora que ele chega, eu falo para ele, pega uma camisetinha. Ele abre a gavetinha e pega. Só que sempre eu deixo 2 opções abertas, né? Então, eu deixo ali para... Porque a criança, se você deixar muita opção, ela não escolhe nada, né? Então, sempre eu ponho uma e outra. Aí, quando também eu tô guardando roupa, eu falo pra ele, coloca na sua gavetinha. Ele põe do jeitinho dele, tudo bem. Eu deixo ele me ajudar do jeitinho dele. Joga a camisa de qualquer jeito, mas põe na gavetinha certa. Esse que é importante. O desenho, identificando o espaço, né, da onde ele vai, o que ajuda? Ajuda a criança se localizar, porque é a questão da setorização. Você ensina a criança que aquele desenho representa uma atividade. E a gente precisa disso. Ajuda a gente que é adulto, ajuda pais de primeira viagem, que não sabe direito onde ficam as coisas. Então, tá tudo identificado. Então, isso ajuda muito. Não tem como a gente cobrar de uma criança que o quarto esteja organizado sem que nem a gente ache a ordem naquele quarto. Primeiro, tem que partir de nós adultos. Deixar aquilo organizado, visivelmente, de forma didática. É exatamente isso. Deixar o quarto de forma didática, para sim ensinar o seu filho a ter ordem. Não tem como a gente cobrar uma coisa que a gente não ensinou. E aí, aos pouquinhos, né? Aqui vai o carrinho, aqui essa caixinha de Lego, aí tem o desenho do Lego. Aos pouquinhos, você consegue achar na sua casa com coisas simples, né? De como identificar. E aí, sempre, né? Sempre elogiar, sempre agradecer, né? Pela colaboração. E aos pouquinhos vai dando certo. Perfeito. Tô aqui escrevendo. Eles vão pegando as dicas porque, né, as dicas são ótimas. Então, a terceira dica aqui, claro, já foram várias, mas das que você enviou, né, harmonia. Para ter harmonia, precisa repetir cores. Então, o que você quis dizer com isso? Sim, essa é uma dica de ouro que a maioria das pessoas não falam, os profissionais, tá?
que é a questão de como a gente consegue harmonia nos ambientes. Harmonia é igual a repetição. Se tiver uma frase para vocês guardarem dessa live, é essa. Harmonia é igual a repetição. Então, se você quer que um cômodo seja harmônico, você precisa repetir cores. Como que a gente faz isso na prática, Daiane? Se a gente põe um quadro e esse quadro tem uma tonalidade de dourado, rosa e branco, e na frente dele tem um sofá. Que cor que eu vou pôr as almofadas? Eu tenho que achar almofadas que repetem as cores do quadro: rosa, branco e dourado. Por quê? Isso vai te dar harmonia. Então, harmonia é sempre repetição. Isso funciona com roupa também. Se você quer ter um visual que seja harmônico, você precisa repetir cores. Não ficar inteira azul, não ficar, mas ter pontos assim de respiro que você consiga ter repetição. Né? Então, às vezes, você tá com um brinco da cor do sapato, às vezes com uma blusa que tem a cor do sapato. Essas coisas dão muita harmonia. E no design gráfico isso funciona, no design de interiores isso funciona muito, e é uma estratégia que a gente usa e que é responsável por trazer harmonia. Ninguém fala disso, mas isso funciona muito bem e é fácil. É só lembrar de repetir, que a harmonia repete aquilo que tem já no ambiente. Perfeito, perfeito. E aí, eu gostaria de perguntar assim para você, quais são os casos que você atende, né? Por exemplo, o que que eu precisaria fazer para te contactar? O que que eu preciso na minha casa? Ah, eu preciso de um designer de interiores, ou eu preciso de uma arquiteta, eu preciso de alguém para pensar nos meus móveis, porque os móveis aqui, né, a quantidade tá enorme, ou então porque tá tudo muito grande. Em que casos você pode ajudar, né? Sim. Eu atendo arquitetura de interiores para residência, para comércio. Então, se você tem um espaço na sua casa, né, na parte interna, que você quer modificar, que você quer ajuda, eu posso fazer um projeto. Eu também tenho a opção de consultoria, que quando a pessoa não quer investir tanto, que é uma coisa mais prática, né, uma coisa mais rápida, né? O projeto ele é mais detalhado, então tem um acompanhamento muito bom que eu faço através da cliente, eu analiso tudo, né? Tudo, os dados da cliente, aquilo que ela quer, como que é a personalidade, né? Então, isso, o meu trabalho me permite analisar muita personalidade para fazer uma casa com a cara da cliente, mas às vezes tem pessoas que não precisam disso, às vezes tem pessoas que precisam só, eu quero uma cor para uma parede, e aí eu tenho a opção da consultoria. Então, eu atuo para residência, sendo casa, sendo apartamento, para empreendimentos comerciais. Se você tem um pequeno comércio também, se você tem um home office também é uma coisa que depois da pandemia, isso é muito importante. O nosso visual comunica e as pessoas às vezes não tem noção do quanto a nossa imagem conta, né? Enquanto a gente está aqui conversando, né? As pessoas viram a roupa que eu tô, viram o espaço, né? Viram você. Então, quando a gente realmente está nesse ambiente virtual, né? Fazendo reuniões, trabalhando em home office, o nosso cenário conta muito. Então, eu também faço projetos para home office para ajudar na produtividade. Existem algumas estratégias que a gente pode aplicar no ambiente para ajudar a pessoa a ter mais produtividade, conseguir atingir mais clientes e sempre alinhado com a marca, né? Então eu sempre vejo qual que é a linguagem da marca, aquilo que a marca quer transparecer para conseguir refletir isso no espaço. Então, para toda essa parte de interiores, né, na parte de dentro, né, da casa, apartamento, comércio, eu estou disponível. É só entrar no meu site, entrar no meu Instagram, conversar pelo direct. Vai ser um prazer atender. Eu amo a minha profissão e faço isso com muito prazer. E cada cliente é para mim como se fosse uma tela em branco, né? Para eu pintar e conseguir deixar na carinha do cliente. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Dani. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Talvez algo que eu não tenha perguntado, eu não tenha falado aqui, que você acha que é importante? Assim. Eu acho que não. Se alguém tiver alguma dúvida, né, que ficou também dessa live, se quiser me procurar depois no meu Instagram, pode me procurar, pode mandar no meu direct, eu vou ter o maior prazer de responder, né? Porque aqui na live, às vezes a gente é muito assunto, né?
E para a gente falar, e eu sei que obra, que design é uma coisa que interessa as pessoas, então podem mandar perguntas, vou responder com todo carinho. Perfeito. Então, lá no seu Instagram também está o teu site, como é que tá aí? Sim, sim. Então, gente, eu vou deixar aqui o Instagram marcado e aí vocês também podem fazer essa pergunta diretamente lá para a Daiane. Enfim, dependendo da tua dúvida, eu vou fazer várias perguntas, inclusive. Daiane vem aqui em casa. Vamos ver. Eu adoro, gente. Já teve home organizer, já teve. Por quê? Porque acaba que eu sou essa pessoa e eu descobri depois mentalmente, porque também até ia brincar aqui que vale a pena fazer até uma terapia quando a gente começa a querer ocupar todos os espaços do lado de fora. A gente também está fazendo isso dentro. E quando a gente está tentando muito ocupar e não deixando nenhum tipo de respiro, ou seja, nenhum espaço vazio, a nossa mente começa a ficar Exato. cansada e a gente começa a ficar pesado, né? Então vale muito a pena ter esse trabalho externo, mas também acompanhado com um trabalho interno para que a gente consiga se conhecer, como a Daiane falou durante a live também, que isso é super importante, Uhum. e consiga deixar tanto dentro quanto fora bem bonito e tranquilo para que a gente volte para casa e fale, ai, tô em casa, que delícia. Esse local é maravilhoso. Quando a menina vem aqui limpar, eu até brinco sempre, ai, vem alguém limpar. Tem bastante tempo que não tem ninguém aqui limpando e por isso talvez eu esteja nessa coisa. Porque aí a coisa começa a sair do controle. Aí Sim, já começa... sim, Não, sim, porque depois que alguém vem dar aquela limpeza geral, você consegue botar algumas outras coisas no lugar ou manter, né? uhum. E aí, às vezes, sinto essa necessidade. Porque a gente corre, a gente tem filho, trabalha, então tudo isso realmente falta quando a gente chega em casa e tem aquele momento de, ah, isso aqui é minha casa, tô Sim, feliz aqui também. é Então, isso mesmo. E no meu processo de trabalho, né, já foi minha cliente pode até depois falar. Ele é bem diferenciado. Então, assim, eu vou te dar dicas que depois, se você não quiser me contratar mais, quiser usar essas dicas para sua vida, você vai ter. Porque eu vou analisar a sua personalidade, então você já vai saber alguns pontos. Olha, para prestar atenção. A Dani já analisou que eu vou ter a tendência de fazer isso no ambiente. Então, existe essa questão que é bem legal, assim, eu consigo trabalhar um pouco da personalidade, então existem alguns conceitos, né, tanto de que o ambiente pode te ajudar a dormir melhor, a ajudar você a descansar melhor, às vezes tem pessoas que têm problema de ansiedade e o ambiente também colabora nisso, né, então isso tudo está interligado, o ambiente ele influencia muito na nossa emoção e também no nosso estado físico, então, é muito legal quando as pessoas têm essa oportunidade de poder trabalhar para elas. Elas têm como se fosse um mapa, né? Para depois, mais para frente, ela ter aquelas dicas e colocar em prática de forma fácil, de forma rápida, que esse é o meu trabalho. Eu gosto de tudo com praticidade. Eu sou bem didática, assim, para as coisas. E eu falo que eu gosto de ensinar. Se a pessoa falar, fez trabalho comigo e falar, estou perdida, fiz um trabalho errado. Ou a pessoa precisa se encontrar. E aí, se encontrar, eu sei que aos pouquinhos. É como se desse o mapa, aos pouquinhos ela vai se encontrando na jornada dela. perfeito. Muito obrigada, Daiane. Nada. Uma boa noite, gente. Muito obrigada a todos que acompanharam até o final. Para quem entrou e saiu, a live vai ficar gravada. Eu vou também tentar deixar aqui a Daiane como colaboradora, tá? E é isso. Um beijo grande e até. Um beijo, Daiane. Obrigadão. Obrigada, viu, pela oportunidade. Tchau, tchau, Obrigada a gente. Que se dê você. presente. Boa Boa noite. noite.